Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Bom dia, Vitor. Bom, pessoal, vamos começar a aula de hoje, né? Eu vou tratar de condutores elétricos e dispositivos de proteção. São dois assuntos bastante relacionados com o projeto de instalações elétricas, né? Então, eu vou falar um pouco sobre aspectos físicos, aspectos térmicos dos elementos condutores e os dispositivos que são utilizados na proteção dos condutores e demais elementos da instalação elétrica, que são os disjuntores e fusíveis. Tá? Bom, então os condutores, né, são produtos metálicos, eles têm uma seção transversal que é geralmente circular, ela tem uma dimensão bem menor que o comprimento do elemento. Em instalações elétricas de baixa tensão, predominantemente existem condutores de seção circular, e instalações de tensão mais elevada ou com cabos mais sofisticados, que são os cabos enterrados para a transmissão de energia, você pode ter algumas seções diferentes das seções circulares. Os condutores, eles podem ser utilizados também para a transmissão de sinais elétricos, né? E normalmente, nesse caso, eles dão a possibilidade de transmissão de dados com uma banda maior do que redes Wi-Fi convencionais, né? A gente divide os condutores em dois tipos, né? São os fios e cabos. O fio elétrico é um produto maciço, tem seção transversal invariável, pode ou não possuir isolação e proteção mecânica, e o cabo é um fio, na verdade, é um condutor elétrico composto de vários fios elétricos justapostos, né? Então, se a gente olhar para o desenho aqui, o que eu tenho aqui são os cabos elétricos, são os fios elétricos, né? E esses aqui são os cabos. Usualmente, esses cabos são utilizados hoje em instalações elétricas porque eles são mais flexíveis que os fios e são mais fáceis de serem instalados, né? Leva menos tempo para você fazer a instalação elétrica com esse material. Mas antigamente se usava mais os fios elétricos nas instalações. Tá? O fio elétrico tem um custo menor, embora tenha um desempenho elétrico equivalente do que o cabo, né? Mas hoje em dia a mão de obra custa mais cara na obra do que o material. Então você acaba optando por utilizar cabos elétricos, porque você tem um custo menor com mão de obra, porque o tempo de instalação é menor. Bom, quais são os materiais utilizados na construção de fios e cabos? Você tem o material condutor, que é o responsável do transporte da energia, tipicamente em baixa tensão, o material condutor é o cobre. Você tem o material isolante, para garantir a integridade elétrica ou, né, da energia ou dos sinais, então você isola de modo que você tenha a corrente circulando apenas pelo condutor e não pela vizinhança da onde o condutor está instalado. Nem sempre as instalações elétricas têm isolação. E, eventualmente, uma proteção mecânica. Tá? Em cabos de baixa tensão, como o exemplo que eu dei aqui, né, essa proteção mecânica e isolação é feita pelo PVC, que envolve o condutor. Protege contra ataque químico, por exemplo, né, ao cobre, e protege também contra contato inadvertido do cobre com algum elemento metálico da instalação por onde passa o condutor, né, de modo que a corrente circula somente pelo fio ou pelo cabo. Como eu falei para vocês, normalmente os materiais usados na produção de fios e cabos são o cobre e o alumínio, né? Quando você fala em instalações de baixa tensão, predominantemente se usa o cobre, embora o alumínio seja bastante utilizado em média e alta tensão. O cobre que se usa é o cobre eletrolítico recosido, quer dizer, ele é eletrolítico porque ele é obtido pela eletrólise do minério de cobre, e ele é recosido porque depois do processo de trefilação do fio, ele perde um pouco das características mecânicas de maleabilidade, e aí você precisa fazer o recozimento para garantir que o fio continue maleável. Pureza mínima de 99,9%, então se você comprar um condutor numa loja de material de construção, ele tem que atender
esse requisito de pureza, tá? Alguns anos atrás houve um escândalo de alguns fios condutores de uma marca famosa terem 97% de pureza, mas a pureza mínima hoje no Brasil é 99,9%, e a condutibilidade desse material é considerada a condutibilidade de referência na escala IACS, que é a International Needed Copper Standard, que é a escala internacional de cobre recosido. E a condutividade, então, é 5,8 EA7 por ohms metro. Tá? Isso aqui é a condutividade do cobre eletrolítico recosido. Já o alumínio, quando ele é utilizado, tem que ser um alumínio de alta pureza. Eu não consegui detalhes a respeito do qual é a pureza mínima do alumínio utilizado, então eu não coloquei esse valor aqui. Têmpera meio dura, e a condutibilidade desse material ele tem que ser de 61% na escala IACS, ou seja, ele tem uma condutibilidade de 61% da condutibilidade do alumínio. Isso aqui já em si define mais ou menos, desculpa, do cobre. Isso aqui já define mais ou menos qual é o tipo de pureza que tem que ter o alumínio, né? E indica também que para que eu tenha o mesmo desempenho quando eu comparo dois condutores de cobre e de alumínio, significa que aparentemente eu vou precisar de mais alumínio, né? Aparentemente. Mas para frente a gente vai ver que não é bem assim. Aqui uma tabela que mostra a resistividade em função do material. Muita gente acha que o ouro é o material que tem a menor resistividade. Não é, é a prata, tá? Nessa escala aqui. Eu acredito que a prata é o que tem a menor resistividade, a maior condutividade. O coeficiente alfa é o coeficiente que modifica a resistividade em função da temperatura, né? Então, primeiro a prata, depois o cobre, depois o ouro, depois o alumínio, depois a platina, são materiais tipicamente utilizados aí para transporte de energia de sinais elétricos, a menos, obviamente, das ligas, né? Tem algumas ligas de latão e bronze que também são utilizadas, principalmente latão. Tá? Uma curiosidade, quando houve a guerra das correntes entre o Westinghouse e o Thomas Edison, o Edison queria propor a obrigatoriedade de uso da prata para transporte de energia. Né? Quer dizer, os sistemas iam ficar muito caros. O cobre é bem mais barato que a prata, é bem mais abundante na natureza. Bom, em baixa tensão não se pode utilizar condutores de alumínio, tá? Não se pode utilizar, não é previsto em norma isso daqui, tá? Então, na sua casa, você não pode colocar condutor de alumínio, você tem que colocar condutor de cobre, e por várias razões, tá? Mas as principais são o alumínio oxida, tá? E o óxido tem baixa condutividade, embora ele seja mais uniforme que o óxido de ferro, por exemplo, o óxido de alumínio ele tem baixíssima condutividade. Então não dá para você fazer conexão elétrica como você faz com o cobre, que é simplesmente enrolar um fio no outro, né? E daí você tem que fazer a conexão entre os alumínio e o outro alumínio, por exemplo, por meio de soldas exotérmicas, que é o que se faz em linha de transmissão. Linha de transmissão usa cabo de alumínio, mas na hora que você vai fazer a solda, o que você faz é derreter o alumínio no ponto de conexão e juntar os dois cabos ali derretidos para fazer um material sólido ali, né? Quando você faz, por exemplo, malha de terra, também usando alumínio, você também faz solda isotérmica, o princípio é o mesmo. E além disso, quando você tem a conexão de alumínio com outros materiais, especialmente o cobre, que é bastante utilizado em instalações, você tem pilhas eletrolíticas, que favorecem a corrosão. Quer dizer, na hora que passa a corrente elétrica, você vai ter a corrosão do material, e aí você vai ter redução na condutividade desse material. Tá? Então, o alumínio não se utiliza. Ele pode ser utilizado para sistemas de aterramento, mas as empresas que fazem tomam cuidado de fazer as soldas eletrolíticas, desculpa, soldas isotérmicas para garantir a conectividade entre os elementos. Bom, comparando os dois materiais, eu não posso comparar só usando a resistividade elétrica, eu não posso olhar só para isso daqui, né? Por quê? Porque a resistividade é uma característica elétrica que eu gostaria de ter na minha instalação elétrica. Qual é a maior resistência do fio condutor para eu considerar que esse fio ele tem resistência desprezível? Isso depende dessa característica exclusivamente. Porém, o quanto de material eu preciso para atingir esse objetivo, que é o objetivo de uma resistência conhecida e pequena, tem a ver com quanto de material eu preciso para produzir esse condutor. Né? Então, eu preciso olhar tanto para a densidade
quanto para a resistividade elétrica, né? Então, se a gente olhar essa comparação, a gente consegue chegar uma informação mais assertiva sobre os dois. Eu já vou falar sobre isso. Eu só queria falar sobre o processo de fabricação. Como é que você faz, então, a fabricação de fios condutores, né? Fios e cabos? Você faz a trefilação a frio do material, tá? Então, o que você faz? Você tem dois jeitos de fazer isso daqui. Você tem um lingote de cobre, né? Você passa isso aqui por rolos, sai uma chapona aqui de cobre, você vem e corta aqui. Aí disso daqui sai um negócio chamado fio máquina, que inclusive não tem nem a seção transversal, né? Aí você passa isso aqui numa ferramenta de corte chamada fieira e faz a trifilação. Você puxa ele aqui por dentro. Aí quando ele sai daqui, ele sai com a seção transversal circular no formato que você quer. Isso aqui, a fieira é uma ferramenta, fieira, é uma ferramenta de corte, então ela modifica as propriedades físicas do material, é a que você faz aqui, você aumenta a temperatura e faz o recozimento do material. Se você for fazer a, a, o fio coberto por uma camada de isolação, você faz a extrusão do material, então você põe o PVC, extrude o PVC, então ele passa por uma máscara aqui de PVC, e o PVC adere ao fio, e depois você testa isso daqui. Testar é muito curioso, porque eles põem uma máquina cheia de correntes, o fio passa por meio dessas correntes, e aí fica medindo a resistência, a corrente elétrica nessas correntes. Você impõe tensão, se circular a corrente, significa que a isolação de PVC não foi bem feita. Tá? Existe um outro jeito de fazer, você tem um material cilíndrico chamado tarugo, você passa numa máquina de conformação mecânica também, você empurra ele por aqui, aí sai um vergalhão, né, da dimensão aqui, né, dessa forma, você empurra ele quente e sai um vergalhão, aí você faz o mesmo processo, tá? Você passa isso aqui na fieira, aí sai o material que você quer, e etc. Põe PVC e por aí vai. Quem quiser saber um pouco mais, tem vídeos na internet, tem o link aqui para um vídeo, se vocês quiserem assistir, embora esse processo aqui é fabricação de fio para cerca, né? Mas o processo é muito parecido. Bom, como é que se faz a comparação entre o cobre e o alumínio? A comparação tem que passar pela comparação elétrica e pela comparação mecânica, porque você precisa, se você está pensando em performance elétrica, você tem que comparar dois materiais do ponto de vista elétrico, ou seja, que apresentam o mesmo desempenho, ou, de um modo geral, a mesma queda de tensão quando percorridos pela mesma corrente, né? E, em outro lugar, quanto de material você precisa para produzir esse fio, né? Esse fio que tem essa resistência elétrica. Então, do ponto de vista elétrico, a comparação consiste em determinar a relação entre as seções transversais de um condutor cilíndrico de alumínio e de cobre, de modo que possuam a mesma resistência elétrica, tá? E do ponto de vista mecânico, quanto eu preciso ter de massa de cobre e quanto eu preciso ter de massa de alumínio para produzir a mesma resistência elétrica. Então, como é que a gente faz essa comparação aqui? A gente faz usando a equação de resistência elétrica, pode ser resistência corrente contínua, não vai mudar muito isso daqui, né? Então, resistência é o produto da atividade pelo comprimento dividido pela área, então do cobre e do alumínio, se eu comparar elementos com a mesma resistência por unidade de comprimento, o que eu vou ter, na verdade, é uma relação entre resistência, uma relação entre a resistividade do cobre e a área da seção transversal, a resistividade do alumínio e a área da seção transversal. E bingo, o que vai acontecer aqui, e aparecer a relação de área de 61%. Né? Deveria aparecer isso daqui, porque a gente sabe que o alumínio ele tem 61% da condutividade do cobre na escala IACS. Tá? Então, em termos de diâmetro, dá isso daqui. Bom, então, ou seja, para que eu consiga produzir um condutor de cobre igual a um condutor de alumínio do ponto de vista de resistência elétrica, o condutor de cobre vai ter
78% do diâmetro do condutor de alumínio, não é isso? Agora eu preciso fazer a comparação mecânica. Nessa comparação mecânica, ela vai pegar condutores que têm a mesma resistência elétrica e, portanto, têm a mesma área, a mesma relação de área da seção transversal, e eu vou comparar também por unidade de comprimento, né? O L aqui, eu posso abstrair esse L. E aí eu consigo comparar quanto eu preciso de massa de cobre e quanto eu preciso de massa de alumínio, né? Guardando a relação entre a área de cobre e a área de alumínio, de modo que eu produza dois materiais que tenham a mesma resistência elétrica. Na hora que eu faço isso daqui, eu descubro que eu preciso de 2 vezes mais cobre, em termos de massa, do que alumínio, para produzir um condutor com a mesma resistência elétrica. Então, aquela história de que o cobre ele é melhor que o alumínio do ponto de vista de resistência elétrica não é bem verdade, né? Você precisa de mais massa de cobre. Então, cuidado com essas afirmações, porque com menos massa de alumínio eu produzo um condutor que tem a mesma resistência elétrica do cobre. E aí tem várias vantagens, né? Primeiro, se eles custassem o mesmo, eu usaria metade do dinheiro para produzir um condutor de alumínio, né? Se a equivalência de preço fosse igual, embora a gente saiba que o alumínio custa bem menos que o cobre. Né? E não é só isso. Na hora que eu uso uma estrutura mecânica para suportar o peso dos condutores, como as torres e os postes de eletricidade, se eu dobrar o peso, certamente eu vou precisar de estruturas mais robustas que custam mais caro. Então o sistema fica mais barato como um todo. Tá? Então não se encontra cabo de cobre na distribuição e na transmissão de energia elétrica. Quando eu falo transmissão, é quando você está na torre. Quando eu falo distribuição, é quando está no poste, em cima daquela cruzeta de madeira. Depois tem os desenhos aqui e eu mostro para vocês. Bom, seguindo aqui, como eu já falei para vocês, além do cobre e do alumínio, existem outros materiais condutores. Né? A prata é um excelente material condutor, mas por questões de custo, ela não é utilizada. A platina, ela é utilizada porque ela tem alta temperatura de fusão e é um metal inerte, quer dizer, ele não troca elétrons com outros metais. Então você usa muito platina para recobrir sistemas críticos que têm chaveamentos constantes ou que precisam extinguir arcos elétricos, por exemplo. Tá? Se usava platina no distribuidor do carro antigamente, que é o dispositivo capaz de produzir a sobretensão necessária para a faísca na vela. Né? Hoje se faz isso eletronicamente e cada vela tem a sua própria bobina. Antigamente você tinha um dispositivo chamado distribuidor, né? E era revestido de platina, a pessoa chamava de platinado. E o ouro que não oxida. Tem gente que gosta de recobrir contatos de ouro, principalmente quem é músico, gosta de colocar ouro ali nos contatos porque acha que isso vai melhorar a transmissão de dados. Não é bem verdade, né? O cobre bem polido e bem conectado, sem folga na conexão, faz o mesmo papel, não precisa gastar dinheiro com isso, não. E ligas metálicas, que são usadas tipicamente nos soquetes de lâmpada, né? Bronze, latão, mais especificamente o latão, né? Que é mais barato, e aí você precisa de um soquete que dê sustentação mecânica além de contato elétrico, então normalmente a quantidade de massa é grande, então você não precisa ter um material com uma resistência elétrica muito baixa, porque você tem muita massa desse material e, portanto, a resistência é baixa naturalmente. Né? Eu não estou olhando resistência absoluta, estou olhando resistência por massa, né? Quanto mais massa eu tenho, menos resistência eu tenho. Bom, os tipos de composição de cabos, tirando os cabos de cobre, que eu já mostrei para vocês, os cabos de alumínio, eles podem ser compostos dessa forma aqui, cabos puramente de alumínio, chamados de cabos AC, ou os cabos de alumínio com suporte de liga de alumínio, ou os cabos de alumínio com suporte de aço, ou os cabos de alumínio com suporte de liga de alumínio. E os cabos isolados, né, cujo o condutor é revestido por um material, esse material pode ser um material termofixo ou um material termoplástico, que provê isolação elétrica, mas alguma garantia mecânica também. Tá? Os termoplásticos são aqueles que se deformam com temperatura, os termofixos são aqueles que não se deformam com a temperatura. Então, o PVC é um material
que se deformam com o aumento da temperatura, embora em instalações de baixa tensão o PVC não deva propagar a chama. Isso é uma característica que deve ser respeitada quando você constrói um condutor. Né? E o termofixo, quando você aquece demais, ele se degrada, mas ele não derrete, digamos assim, por isso que é chamado de termofixo. Então, o que se encontra muito é PVC, XLPE e EPR. XLPE e EPR você encontra em subestações, tipicamente, baixa tensão residencial, predominantemente vocês vão encontrar o PVC, tá? Que vocês conseguem comprar se vocês forem numa loja de materiais de construção. Aqui é o corte, né, a seção transversal de um cabo isolado completo. Esses cabos aqui são muito sofisticados, então internamente você tem um núcleo. Esse núcleo pode ser oco, inclusive, por onde circula óleo para resfriar o cabo, né, como se você tivesse esse núcleo feito de lâminas de cobre curvadas. Né, lembra que eu falei que você não precisa ter um cabo circular? Você tem lâminas de cobre curvadas, desse jeito aqui. Aí você dá a volta toda aqui e faz um cabo circular com várias lâminas, e aí ele fica oco por dentro. E aqui dentro, você circula óleo para resfriar o condutor. Aí você consegue aumentar a corrente, porque em cabos isolados, o limite da circulação de corrente é a capacidade térmica da isolação. Né? Você não pode queimar a isolação. Então, se você consegue retirar calor, você consegue aumentar a corrente que circula pelo cabo. Um jeito de fazer isso é como eu falei: você faz um furo, faz o núcleo oco e circula óleo por dentro. Por sobre esse material metálico, você tem uma camada semicondutora. Depois, em volta da camada semicondutora, você tem uma camada de isolação, é a primeira camada de isolação. Em seguida, você tem uma outra camada semicondutora. Depois, você tem uma camada condutora, que é chamada de blindagem. Na sequência, você tem uma outra camada protetora, isolante, mais uma armação metálica e mais uma cobertura externa. A parte final, que é cobertura externa e a armação, pode não existir em alguns cabos, né? Porque a armação, que é essa última camada aqui, tem uma função de proteção mecânica. Né? Então, se você enterra o cabo, é ela que suporta a compressão do solo, por exemplo. Se você passa esse cabo por dentro de um eletroduto, né, você vai tracionar esse cabo de um ponto a outro do eletroduto, quem suporta o tracionamento é essa camada de proteção mecânica. Então, a depender do cabo, você pode dispensar o uso. Já a camada de blindagem, não, porque ela é que confina o fluxo magnético dentro do cabo, impedindo que ele interfira com condutores que estão ao seu entorno. Né? Isso é importante, porque quando você faz a transmissão de energia com cabos isolados, com cabos, desculpa, cabos nus, a distância entre os cabos é que garante a isolação. Garante também que a corrente de deslocamento decorrente do campo elétrico entre os cabos seja mínima. Quando você já tem aí o cabo isolado, normalmente eles são enterrados próximos um do outro. Então você precisa confinar os fluxos e os campos de modo a garantir que você não tenha corrente de condução, desculpa, corrente de deslocamento significativa e, portanto, grandes perdas de energia na transmissão. Então você acaba fazendo toda essa isolação. Um cabo desse deve pesar mais ou menos uns 20 quilos por metro de condutor e custa muito caro. Tá? Pra vocês terem uma ideia, na Avenida Paulista, a gente tem cabos que transportam energia por ali, que são desse tipo aqui, no nível de tensão de 138 mil volts. Tá? São cabos centenários, cabos isolados em papel e por aí vai. Bom, as capas de proteção mecânica, né, que são a armação mecânica que eu falei, você tem dois tipos de capas, são as capas não metálicas, né, normalmente elas são escolhidas em função da resistência química, até menos do que a mecânica, que podem ser compostas de PVC, neoprene e etc. E as capas metálicas, que são empregadas na forma de armação, elas têm que estar presentes no condutor se esses condutores forem solicitados mecanicamente, e elas podem ser radiais ou tangenciais. Né? A fita radial é aquela, né, imagina que eu tenha o condutor desse jeito aqui, né? Isso aqui é a seção transversal do meu condutor.
Então, se eu enrolar em volta a capa, né, deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho legal aqui, fazer uma capa em azul. Se eu enrolar a capa em volta, né, desse jeito, isso aqui, ela é radial, né? Ou se eu passar desse jeito aqui, ela é tangencial, são os dois tipos. Então, essas capas radiais são boas quando você comprime o solo. Então, cabo diretamente enterrado, que sofre compressão desse jeito aqui, ela é mitigada, o efeito da compressão, ela não danifica o núcleo do cabo, porque você tem, então, essa armação metálica disposta radialmente, que reduz os esforços em cima do cabo em si. A tangencial é quando você faz tracionamento para a instalação, né? Então, essa aqui, a radial é usada nessa condição, o cabo está enterrado, né? Aqui é o solo. Aí você tem esforço mecânico vindo aqui de cima, então o radial resolve isso, né? Essa condição aqui. A tangencial resolve outra condição. Imagina que eu tenho que fazer a instalação desse condutor dentro de um eletroduto, né? Então eu tenho aqui a casa de inspeção que fica enterrada, né? Aí tem o eletroduto aqui, e aí eu tenho uma pessoa que fica aqui dentro que vai tracionar aquele cabo que vem de algum lugar aqui para trás, né? Então, na hora que eu traciono para cá, eu posso deformar o condutor. Então, a capa metálica do tipo tangencial protege contra essa deformação mecânica. E se você tem um cabo que pesa 20 quilos o metro e você tem uma distância entre uma casa e outra de 5 quilômetros, você imagina a quantidade de massa que você está deslocando e, portanto, o tamanho do esforço que você faz sobre a armação metálica. Bom, se compra cabos e fios elétricos pela seção transversal e pelo comprimento. Então, a seção transversal define a retividade do cabo, o comprimento é o quanto você precisa para a sua instalação. Existem algumas escalas ainda utilizadas no Brasil, embora a gente utilize o sistema internacional aqui por lei, né, mas ainda existem escalas empregadas no Brasil, porque os fabricantes não são fabricantes, nem todos são fabricantes cuja indústria se encontra em países que respeitam o sistema internacional. Então, uma escala muito importante é a escala AWG, American Wire Gauge, Greek Gauge é a escala. Atualmente no Brasil ela está em desuso, é uma escala feita de forma bastante inteligente, então ela começa do 1 e vai em diante com uma numeração inteira, que era o número da fieira. Fieira 1, depois fieira 2, depois fieira 3, então a WG3 é que ele passou por 3 fieiras, a WG4 passou por 4 fieiras. Cada vez que você põe uma fieira a mais no caminho sério da fabricação do fio condutor, você reduz a área da seção transversal, né? E aí, a American Wire era a empresa que tinha feito essa escala, era a empresa que tinha dominado o mercado americano de fios e cabos, então a escala da empresa American Wire, Gauge é a escala, ela se tornou a escala, vamos dizer, padrão americana. Tá? Uma outra escala que se usa bastante em instalações elétricas, principalmente de média e alta tensão, é a escala CM, circular 1000. Na verdade, a gente usa a escala MCM, que é 1000 circular 1000, porque circular 1000 é muito pequeno. É a área de seção transversal equivalente a um círculo com o diâmetro de 1 milésimo de polegada. Então, a gente usa, na verdade, 1000 circular 1000. E a escala milimétrica, que se usa ainda bastante, é a escala atualmente empregada no Brasil, predominantemente na baixa tensão. Então, quando você for comprar um condutor, você vai comprar na escala milimétrica. Quando você for comprar um condutor para média e alta tensão, certamente você vai usar a escala circular 1000, tá? Difícil, obviamente vai ter um paralelo entre a circular 1000 e a milimétrica, mas você compra pela circular 1000. Aqui é um desenho da ferramenta de corte que calibra a escala AWG. Então, perceba, feira 0, feira 1, feira 2, feira 3, feira 4, por aí vai. Só que aí, o que acontece? Quando você tem que fazer um condutor maior, o que acontece é que você tem que fazer algo antes do zero.
Né? Eles começaram a criar escalas com números maiores. Então, 1/0, 2/0, então é 1 antes do zero, 2/0, 2 antes do zero, 3/0, 3 antes do zero. Quer dizer, aí tiveram que fazer uma adaptação da escala em função do aumento da bitola do condutor para determinadas aplicações. O cabo de 2.000 milímetros quadrados, que é o cabo utilizado tipicamente em instalações elétricas de baixa tensão para transporte de energia para tomada, deve ser, se eu não me engano, a escala da WG perto da 24 aqui. Tá? Um detalhe importante sobre os cabos é quando você fala da seção transversal do cabo, você está somando todos os fios justapostos, a área de todos os fios justapostos que define a seção de condução do cabo. Percebam que eu não tenho cobre na área toda aqui. Tem um monte de espacinho em ar, né? Que eu vou até pintar de azul os espacinhos de ar que eu tenho aqui. Né? Então, isso aqui é ar, isso aqui é ar. Então, se eu pegar, né, a área definida pelo raio interno da isolação, vai dar maior que a área total de cobre. Não significa que está errado, significa que você tem espaço de ar lá dentro, como é natural acontecer, porque dentro eu tenho fios de seção transversal circular, justapostos, compondo um fio, não um fio, desculpa, um cabo que tem uma área de seção transversal que é a soma de todas essas áreas aí. Tá? Então tem que tomar cuidado, até porque alguns fabricantes podem ter, inclusive, os diâmetros um pouco diferentes. Olha que o diâmetro externo do fabricante A, deixa eu pintar em amarelo que é melhor. O diâmetro externo aqui do fabricante A, o diâmetro externo do fabricante B, eles são diferentes, embora os dois cabos aqui tenham 2,5 milímetros quadrados de área de seção transversal da parcela responsável pela condução de corrente desse cabo aí especificamente. Bom, como eu mostrei para você já, os condutores de alumínio normalmente têm uma alma de algum material diferente do alumínio, porque o alumínio, ele normalmente quando ele sofre deformação mecânica, a deformação é plástica, então ele precisa de um suporte mecânico se você vai pendurar ele em poste ou em torre, tá? Então esse suporte mecânico normalmente é um cabo de aço, que são os cabos de alumínio com alma de aço, aquele ACSR que eu mostrei em alguns slides, tá? E aí você pode ter os cabos de alumínio com várias camadas, né? Então você vai encontrar na hora de comprar ou de 7 camadas, ou 19 camadas, ou, desculpa, 2 camadas, 3 camadas, 6 camadas, e o número do lado é o número de condutores. É um condutor interno e 6 em volta, dá 7 condutores. 7 condutores dentro e mais 12 em volta. E por aí vai, tá? Vale o mesmo também para os cabos CAA ou ACSR, porque aqui dentro eu tenho o reforço de aço, tá? Majoritariamente a corrente circula por fora do condutor, sendo ele totalmente de alumínio ou sendo ele com alma de aço, por causa de um efeito chamado efeito pelicular. Tá? Em baixa tensão a gente considera que a gente tem que trabalhar com resistividade em corrente alternada, não em corrente contínua, que já contempla esse efeito. É quando você faz cálculos mais sofisticados, você tem que embutir esses cálculos, né, essa correção nos cálculos. E aqui a gente tem, por exemplo, uma tabela de cabo, onde eu tenho o tipo de cabo, depois eu explico de onde vem esses nomezinhos aqui. A bitola em AWG ou NCM, eu tenho certeza que isso aqui é AWG, e eu tenho certeza que isso aqui é NCM, tá? Eletropaulo tipicamente usa esse cabo aqui, ou esses dois aqui, os cabos Eletropaulo de média tensão, são os cabos que ficam em cima do poste, tá? Então, o poste de Eletropaulo é desse jeito aqui, na verdade você tem mais 2 cabos aqui. O nome disso daqui é cruzeta, tá? Então você apoia os condutores aqui, esses cabos são luz, tá? Os cabos de Eletropaulo. Não tem cobertura metálica sem instalação for do tipo cruzeta. Se for pré-reunido ou Spacer Cable, que são 2 outros tipos de instalação, que vocês, se forem curiosos, já devem ter visto umas instalações diferentes, aí sim os cabos são isolados. No caso do Spacer Cable, não é uma isolação elétrica 100% efetiva, né? Ela garante um pouco de uniformidade no campo magnético, no campo elétrico. Já quando é o pré-reunido, é uma isolação completa. Aqui tem os dados, o quanto eu tenho de área, né, de alumínio, quanto eu tenho de área de aço,
como é que é a formação, então 6 cabos de alumínio e 1 cabo de aço, 18 cabos de alumínio e 1 cabo de aço, por aí vai. O diâmetro do cabo, a massa em quilogramas por quilômetro, a resistência corrente contínua, 20 graus Celsius. Então, é só uma indicação aqui, tá? O nome dos cabos, normalmente, é nome de pássaro, tá? Por quê? Porque tinha um engenheiro americano, mais ou menos na metade do século passado, trabalhando numa concessionária de transmissão, e ele trabalhava na especificação de cabos para as instalações dessa concessionária de transmissão americana. E ele estava cansado de fazer licitação e cada empresa oferecia um tipo de cabo diferente, então ficava difícil fazer a escolha do melhor condutor. Então ele acabou padronizando. Como ele era um cara que gostava muito de pássaros, ele padronizou e deu o nome de pássaro para os cabos. Tá? Então, essa é a história dos nomes de pássaro em cabos nos sistemas elétricos. Bom, o que importa quando você escolhe o condutor, uma das coisas que importa é a capacidade de condução de corrente, né? O quanto você pode impor de corrente no condutor sem degradar esse condutor. Então, como é que você faz essa análise? Você faz essa análise termicamente, né? Então, você vê assim, quanto de calor eu tenho produzido pela circulação de corrente, né? Vai ser o quanto eu tenho de capacidade de armazenar esse calor e quanto eu tenho capacidade de transferir esse calor, né? O cálculo térmico, né, usando as equações da termodinâmica, ele começa a se complicar muito, principalmente no caso de condutores, porque as instalações fazem com que esses condutores tenham contato com outras fontes de calor, que eles sejam dispostos em eletrodutos, que eles façam curvas. Quer dizer, não dá para fazer uma análise térmica para cada residência que você vai fazer o projeto. Então, o que se faz? Basicamente, é fazer uma análise ideal, né, desse calor que é transferido ao condutor e depois armazenado e transferido do condutor de volta para o ar, de um condutor idealizado, infinito, longe de qualquer fonte de calor no espaço, e depois fazer a comparação desse tipo de instalação com as demais instalações. Então, essa equação especificamente, tá, o que está fazendo é isso. Está tentando resolver a equação térmica desse tipo de condutor. Bom, sendo que o calor produzido ele é produzido por efeito Joule, ou seja, potência elétrica, a resistência do condutor vezes o módulo da corrente ao quadrado, que é a capacidade térmica total do condutor de isolante, ou seja, quanto eu tenho de capacidade para armazenar esse calor. O θ é a diferença de temperatura entre a temperatura do cabo e a temperatura ambiente, né? E RT é a resistência térmica do isolante e do ar. Tá? Então, eu tenho aqui uma equação diferencial de primeira ordem, e se eu quiser resolver essa equação aqui, eu preciso usar alguma técnica de solução de equações diferenciais. Tá? Eu já fiz esse serviço para vocês. Então, a solução dessa equação diferencial de primeira ordem, integrando aqui em θ, dá essa equação aqui. Ou seja, a quantidade de calor e a resistência térmica do condutor que multiplica uma parcela que tende a 1 quando tem, porque esse Tzinho aqui tende a infinito. Né? Ou seja, a variação de temperatura tende a resistência térmica multiplicada pelo calor produzido. Tá? Para cada tipo de condutor, na verdade, para cada tipo de material isolante do condutor, eu tenho uma capacidade térmica que limita a corrente máxima que pode circular pelo condutor. Caso contrário, essa corrente vai produzir um aquecimento que vai danificar o material isolante. Então, no caso do PVC, a temperatura de regime do PVC é 70 graus Celsius. Então, se eu comprar um condutor e eu colocar no circuito cuja corrente elétrica prevista vai produzir um aquecimento maior do que 70 graus, eu não posso usar um condutor recoberto por PVC, isolado por PVC, porque senão essa corrente vai danificar o condutor em si, vai danificar o PVC, obviamente, e ao danificar o PVC vai colocar em risco a instalação elétrica. Então eu preciso escolher um condutor que tenha um material isolante melhor, ou eu preciso reduzir a resistência elétrica desse condutor, aumentando a bitola. Tá? Então, o PVC é 70 graus, o EPR 90, o papel isolado, papel em massa 85, papel e óleo 85. O papel é muito bom como isolante. O problema é que o papel ele absorve água, né? Então você precisa
eliminar a possibilidade de contato do papel com a água. Você faz isso com massa ou com óleo. Então, ele é um bom isolante. E existem ainda vários condutores isolados, principalmente em alta tensão, que são isolados em papel, ainda em funcionamento. Tá? Condutores centenários, como esse da Avenida Paulista que eu falei para vocês. Bom, sobrecarga desses materiais, eles suportam 100 graus, 110 e 105, curto-circuito 160, 200, 250. Eu vou explicar o que é regime de sobrecarga e regime de curto-circuito, porque regime é funcionando 24 horas do dia, 7 dias na semana, com essa temperatura. Sobrecarga e curto-circuito são situações que não devem ocorrer muitas vezes durante toda a vida útil do condutor. Então, qual é a definição de cada um desses aí? Bom, então a temperatura de regime permanente, como eu já falei, é a maior temperatura que a isolação pode atingir continuamente, né? Na hora que circula a corrente de regime, ou seja, a corrente que deve circular pelo circuito, essa corrente não deve produzir um aquecimento superior a 70 graus, sob pena de danificar permanentemente a isolação e colocar em risco toda a instalação elétrica. Temperatura de regime de sobrecarga é a temperatura máxima que a isolação pode atingir em regime de sobrecarga, que não deve superar 100 horas durante 12 meses consecutivos, nem 500 horas durante a vida do cabo. Então, se você quer fazer a conta, você pega 100 horas, divide em 12 meses consecutivos, você sabe quantos milissegundos você pode ter com a temperatura de 100 graus sem danificar o PVC, ou 105 graus sem danificar o EPR, ou 110 sem danificar o papel com massa ou papel com óleo. Já o curto-circuito é a temperatura máxima que a isolação pode atingir em regime de curto, né? Tanto curto-circuito quanto sobrecargas são definições dadas por normas de fabricação, e esse regime de curto-circuito não deve superar 5 segundos durante a vida do cabo de maneira integral. Se você tiver 10 curto-circuitos de 500 milissegundos, você deve substituir o condutor. Tá? A mesma coisa vale para sobrecarga. Né? Se você tiver sobrecargas que integralizem mais de 500 horas durante a vida do cabo, você deve substituir o cabo. Então, resolvendo aquela equação diferencial e desenhando, não mais em função de θ, mas em função da temperatura, né, o θ menos a temperatura ambiente, que é essa diferença aqui, deixa eu até desenhar, né, isso aqui é o meu θ, tá? Vai do Tamb até o Tamb mais ômega RT, e eu tenho, então, um crescimento exponencial que tende a ômega RT, porque e elevado a menos t sobre qualquer coisa tende a zero quando o tempo tende a infinito, né? Então, isso aqui é a curva característica de aquecimento do sistema. E aí eu posso calcular, né, essa corrente, considerando o que eu falei para vocês, um cabo ideal, isolado, retilíneo, seção transversal circular, longe de qualquer fonte de calor, no espaço livre, etc, etc, etc. A norma faz desse jeito e mais para frente eu vou explicar por quê. Então eu consigo calcular aquela equação discriminando a resistência térmica do isolante e a resistência térmica do ar, né? Sendo que a resistência térmica do isolante, deixa eu apontar aqui, ela é dada pela característica do material isolante que envolve o condutor, que tem um formato cilíndrico, né? Esse LN de cabo de Conde é o formato cilíndrico aqui, a resistividade térmica do isolante. Já a resistividade térmica do ar é algo que a gente não conhece previamente, então o que a gente usa normalmente é o que está definido nessa norma especificamente aqui, e esse uma instituição internacional que produz normas para o setor elétrico. A capacidade térmica total é a capacidade térmica do condutor mais a capacidade térmica do isolante, onde a capacidade térmica do condutor é o produto do calor específico do condutor pela área da seção transversal, e a mesma coisa da capacidade térmica do isolante, lembrando que a área da seção transversal do isolante é a área de um cilindro, né? Então, o que eu tenho, só para lembrar aqui, eu tenho o diâmetro externo, o diâmetro do condutor, e aqui o material isolante, né? Então, D cabo é isso daqui, e o D conde é isso daqui. Deixa eu fazer de jeito diferente.
Então, decaba isso daqui. E o deconde é isso daqui, tá? E admitindo aqui uma situação conhecida, ou seja, um condutor isolado, ideal retilíneo, isolado em PVC, o PVC com 1 milímetro de espessura, admitindo que o condutor tem uma área de seção transversal de 2.000 milímetros quadrados, eu vou ter resistência de isolamento de 6 graus Celsius metro por watt, a resistência térmica do ar 4,65 graus Celsius metro por watt, capacidade térmica do condutor 8,625 joule por grau Celsius metro, do isolante 14,84. E se eu equacionar isso daí, eu vou chegar na resistência térmica do isolante, na resistência térmica total de 0,72 e 5,37. Se eu calcular a resistência elétrica do condutor, corrigindo para a temperatura de operação de 70 graus, que é a temperatura de interesse, ou seja, usando o alfa aqui, e admitindo que a temperatura ambiente é 20 graus, né? O θ é 70 menos 20, esse cara aqui é 50 graus, né? É isso aqui, ó. Tá aqui, o θ. Então eu vou ter ali a resistência do condutor para 70 graus, olha aqui, ó. Eu pus 70 graus aqui, que é o limite térmico do PVC, e aí eu cheguei nessa expressão aqui, nessa equação aqui, tá? Resolvendo isso daqui. Se eu tender o tempo é infinito, eu vejo qual é a corrente máxima que pode produzir o aquecimento para 70 graus do PVC, e aí eu posso reescrever a equação, substituindo a corrente de volta aqui, né? E eu chego na equação de sobreaquecimento do condutor, partindo da temperatura ambiente de 20 graus Celsius. A rigor, essa solução deveria ser iterativa, porque eu já corrigi a resistência do condutor para 70 graus, né? Só que essa resistência ela vai se modificando à medida que eu saio dos 20 graus Celsius e chego nos 70. Então o processo vai ser iterativo, calcular o aumento de temperatura, calcular a nova resistência, calcular o novo aumento de temperatura, a nova resistência até... Mas o processo de convergência vai dar mais ou menos esse valor aqui, com um erro aqui muito pequenininho, tá? Então não é preciso fazer todo esse processo iterativo para ter um ganho de precisão que vai ser muito pequeno. Aqui é só um exemplo, quem gosta de MATLAB dá para implementar aquela equação diferencial no MATLAB, tá? Se alguém quiser fazer esse teste aqui, pode fazer em casa. Eu sempre deixo aqui, porque sempre tem algum aluno que gosta de fazer. Tá? E eu fiz isso, na verdade, para mostrar o gráfico de elevação de temperatura para um sistema em corrente alternada e um sistema em corrente contínua, de modo que o valor eficaz da corrente alternada é igual ao valor da corrente contínua, para mostrar para vocês que, de fato, chega na mesma temperatura, a mesma sobreelevação, que é θ, não é T, tá? Isso aqui é θ. Que é θ, ou seja, está partindo de 20 graus até 70 graus, se for temperatura. Só que se a gente tirar um zoom de perto, a gente vai ver isso aqui é a corrente alternada, esse cara aqui, e esse cara aqui é a corrente contínua, como deveria ser, né? Eu vou ter uma oscilação aqui no corrente alternada que depende do comportamento dinâmico daquela equação diferencial que descreve o comportamento do condutor. Já a corrente contínua não, vai ficar fixo, pertinho aqui dos 50 graus, né? Estou com 4 partes por 10.000 aqui, separando isso aqui dos 50 graus. E uma questão aqui que eu não vou abordar, que é o regime cíclico, só explicando rapidamente, eu poderia ter um ciclo de funcionamento de um condutor, né, imaginando que isso aqui está acionando um processo industrial, e, portanto, eu posso subdimensionar o condutor, porque ele não fica ligado 100% do tempo. Né? Então, ele fica ligado o tanto que ele precisa para produzir um aquecimento até 70 graus, mas depois ele fica um tempão desligado, e aí ele volta para a temperatura ambiente. Aí, quando você liga, ele chega para 70 graus. Se você deixar ligado direto, ele vai ultrapassar a temperatura
e pode sim danificar a isolação, mas se ele fizer regime cíclico, isso não vai acontecer, tá? Eu não mostro isso para vocês tipicamente, porque em instalações elétricas que os engenheiros civis cuidam, o regime cíclico praticamente nunca acontece, tá? Não tem ambiente industrial, em máquinas específicas e tal. Então, o regime cíclico de carga aqui tem todo o equacionamento, quem quiser olhar isso aí pode olhar depois, tá? Não é uma, não tem nenhuma ciência de foguete aqui, dá para vocês entenderem o que foi feito. E aí você consegue descobrir qual é a corrente máxima do ciclo, qual que é o tempo máximo que pode ficar ligado e por aí vai. Já a suportabilidade de corrente do fio em curto-circuito é uma coisa importante, a gente considera uma hipótese adiabática, quer dizer, o fio se encontra operando na temperatura máxima em regime, ele é aquecido rapidamente até a temperatura máxima de curto, e nesse período ele não troca calor com o ambiente, né? E aí eu consigo calcular qual é a corrente máxima de emissão em curto-circuito, que é aquela cujo calor produzido é igual ao calor armazenado. E aí eu mudo um pouco o equacionamento da equação diferencial e chego nessa equação aqui, né, que é a capacidade de calor aqui pela diferença de temperatura, dividido pela resistência do condutor por metro na máxima temperatura do curto-circuito e o tempo que ele vai permanecer em curto-circuito. Tá? E aí chega naqueles valores lá de 5 segundos durante a vida útil do cabo e etc. Bom, quando você calcula, né, essas correntes, né, você sempre calcula para um condutor ideal, retilíneo, longe de qualquer fonte de calor, a uma temperatura ambiente conhecida fixa, bem delimitada e por aí vai. Quando você faz uma instalação elétrica, não é isso que acontece. Né? Tipicamente, você vai instalar numa região cuja temperatura oscila ao longo do ano, né? Você vai instalar numa residência cuja corrente não é fixa, e é bastante variável, né? Vai de 0 amperes, quando não tem nada ligado, até uma corrente de regime que pode ser grande, a depender da carga que é ligada ali naquele ponto de conexão. E mais, dentro do eletroduto que leva o condutor do quadro de distribuição até o ponto de consumo, você pode ter outros circuitos, outros condutores carregados, também produzindo calor. Então, é inviável usar aquele equacionamento para resolver esse tipo de problema, pela dificuldade de você obter, né, as resistências térmicas, calcular as capacidades de dissipação de calor, etc. É muito mais simples você fazer ensaios em laboratório e equiparar aquela solução idealizada com soluções reais. Né? Então, essa tabela é uma delas. Quer dizer, se eu tiver uma temperatura diferente de 20 graus, como é que eu corrijo a corrente nominal dada por aquele equacionamento? Bom, se for um condutor de PVC, você pode, a 20 graus, ter uma corrente 12% maior do que aquela corrente calculada. Né? Se for EPR ou, PVC, ou XLPL, ela só pode ser 8% maior. Agora, se o condutor for instalado em uma temperatura ambiente de 40 graus, a corrente ela tem que ser menor, 13% menor no caso do PVC ou 9% menor no caso do IPR-XLPR. Então, essa tabela diz o quanto eu preciso corrigir a corrente tabelada em função da temperatura ambiente. Pô, mas a temperatura ambiente de São Paulo vai de 10 graus até 40 graus. Qual que eu escolho? Você deveria escolher aquela que é mais crítica, aquela que vai produzir a condição mais restritiva de instalação, que é a temperatura mais alta. Tá? Então, se São Paulo chega a ter 40 graus de temperatura, é coerente que você use aqui um fator de correção de 0,87, porque você vai pecar pelo excesso, porém vai reduzir o risco de colocar a sua instalação elétrica numa situação onde ela pode pegar fogo e por aí vai. Né? Agora, se você tiver mais de um condutor próximo do outro, isso acontece tipicamente quando você leva um circuito monofásico para alimentar uma carga, porque o fio de ida e o fio de volta compartilham um eletroduto, e, portanto, os dois vão estar aquecidos, um trocando calor com o outro, né? Então não dá para você usar aquele equacionamento de novo, você usa uma tabela, tá?
Por que isso? Porque o comportamento térmico vai ser diferente, obviamente, né? Então, se a gente olhar para a situação onde eu tenho só um condutor, essa primeira situação, e calcular do jeito que a gente calculou com aquela equação diferencial de primeira ordem, eu vou ter uma curva de aquecimento, que é essa curva azul aqui, certo? Se eu pegar um outro condutor percorrido pela mesma corrente e aproximar desse condutor, ou seja, fizer essa situação laranja aqui de cima, o que vai acontecer? Um condutor troca calor com o outro e dificulta a troca do condutor original de calor desse condutor com o ar. De modo que, na hora que os dois condutores estão percorridos por essa corrente 1, a temperatura de operação é maior do que a temperatura que existiria caso eu tivesse só um condutor sem a presença do segundo condutor. Ou seja, se eu já estou calculando essa corrente de modo que ela produza a maior temperatura possível, eu não posso operar esse condutor azul próximo de um outro condutor também circulando a mesma corrente. Senão, a temperatura dos dois vai ser maior do que a temperatura máxima que eles suportam. Então, a ideia é que eu tenho uma temperatura, que eu tenho uma corrente menor, que produz, então, uma elevação de temperatura menor, de modo que, quando eu tenho dois condutores juntos e carregados, eu chego na mesma temperatura que eu chegaria se eu tivesse apenas um carregado. Já a corrente é diferente. E a relação entre as duas correntes é chamada fator de agrupamento. Tá? Então, ninguém fica calculando equações diferenciais que representam o comportamento de um condutor sozinho, dois condutores um perto do outro, com uma distância de x, uma distância de y, uma distância de z. Ninguém faz isso. O que se faz é uma tabela que representa esse comportamento térmico, da mesma forma que representa o comportamento da elevação em função da temperatura ambiente. E essa tabela é essa daqui. Você dá a forma de agrupamento dos condutores, o número de circuitos carregados e qual é o fator de agrupamento que você vai usar. Ou seja, se você tiver o condutor em feixe ao ar livre, eu tiver só um circuito, ou seja, o condutor de ida e o condutor de volta, a corrente que eu calcular é aquela que fica. Agora, se eu tiver dois circuitos, ou seja, 4 condutores, eu já não posso circular a mesma corrente, ela tem que ser 20% menor, tem que ser 80% da corrente original, ou seja, aqueles 33 amperes que eu calculei lá, tem que ser perto de 27 amperes aí, mais ou menos, tá? Não pode ser mais 33. E aí depende do tipo de instalação, se for em feixe, ao ar livre, sobre superfícies ou embutidos, camada única sobre parede, piso ou em bandeja, camada única no teto. Aqui são todos os tipos de instalação permitidos por norma, tá? E aqui tem os desenhos que mostram como são feitas as instalações. Fugiu desse método aqui, está fora da norma. Se pegar fogo na instalação, quem fez vai ser responsabilizado com certeza. Tá? Bom, falei sobre os condutores, falei sobre o desempenho térmico dos condutores. É o desempenho térmico que define majoritariamente a forma como você faz a seleção do condutor para a instalação em uma determinada edificação, né? Até porque você não pode circular uma corrente maior do que o condutor suporta, sob risco de produzir algum incêndio na edificação. E quem verifica se a corrente não excede a corrente de projeto são os dispositivos de proteção, né? É o disjuntor que você tem no quadro, que separa o ponto de entrada, que é onde chega a energia da concessionária de distribuição, até os ramais, que são aqueles circuitos dentro da sua casa, o circuito de tomadas do quarto, o circuito de tomadas da sala, o circuito de tomadas da cozinha, e por aí vai. E esses dispositivos de proteção, eles são projetados para detectar sobrecargas e curtos-circuitos. Uma sobrecarga, por exemplo, vamos dizer, de repente, na hora que você liga um motor elétrico, né, o motor elétrico na partida é uma sobrecarga, mas ele demora muito para acelerar. Isso é uma sobrecarga e pode ser uma sobrecarga de longa duração. Ou uma sobrecarga, por exemplo, decorrente de uma instalação elétrica mal feita com 2 chuveiros elétricos no mesmo circuito. Né? Liga o primeiro chuveiro, nada acontece. Na hora que liga o segundo, depois de um tempo, desliga. Né? Isso também são erros bastante comuns que vocês encontram em instalações elétricas. E curto-circuito não. Curto-circuito é algum defeito na instalação, produzido por intervenção humana, né? Alguém que vai lá e põe lá um clipe na tomada, ou alguém está fazendo uma manutenção sem desligar o sistema elétrico e encosta uma ferramenta e dá um curto-circuito. Né? Acontece que as duas situações podem produzir risco térmico para a isolação do condutor, e em decorrência desse risco térmico, você tem um risco de incêndio. Né? Quer dizer, a proteção está ali
para evitar que uma sobrecarga ou um curto-circuito danifique o condutor e, a reboque, cria uma situação de risco, que é um incêndio na edificação. Né? Lembrando que os grandes incêndios brasileiros normalmente estão associados a instalações elétricas mal feitas ou mal utilizadas. Né? Normalmente, os grandes incêndios estão relacionados com isso daí. Tá? Então, os sistemas de proteção, eles funcionam para isso. Quem quiser ver aí o que acontece quando falha aí a proteção, tem alguns videozinhos aqui ao longo da apresentação que eu não vou mostrar agora. Tá? Aí vocês procurarem na internet, vocês vão achar. E aí eu queria mostrar para vocês essa figura, embora não é o que vocês encontram no quadro de distribuição de vocês, só para esclarecer uma questão de nomenclatura. Tá? Então, imagina que eu tenho um sistema elétrico, aqui eu estou representando por dois equivalentes aqui, né? Mas imagina que eu tenho aqui um fio condutor, uma fonte, uma carga do lado de cá. Quando eu tenho uma operação indevida desse sistema, né, eu consigo medir essa operação indevida olhando para a corrente que circula pelo sistema e pela tensão no ponto de conexão que eu quero fazer essa medida. Né? Então, eu faço medição de duas grandezas. Normalmente, em baixa tensão, a gente só olha para a corrente, e em outros sistemas, você olha para a tensão também. Tá? Mas você tem um dispositivo que a gente diz que é inteligente, porque ao olhar para a corrente, para a tensão, ele sabe discernir a operação normal das operações em sobrecarga e curto-circuito, e esse dispositivo que é inteligente consegue fazer com que um elemento desligue o circuito de modo a que aquele problema seja isolado do restante do circuito. Né? Pô, não sabia que tinha um dispositivo inteligente no quadro da minha casa. Tem, ele tem inteligência, é um dispositivo eletromecânico, não é um dispositivo eletrônico, tá? Mas ele tem inteligência. Né? O disjuntor da sua casa, ele percebe quando tem sobrecarga e ele percebe quando tem curto-circuito. Acontece que ele se chama disjuntor porque ele é um treco inteiro acoplado, né? É como se fosse tudo isso aqui numa caixinha só. Peraí. Tudo isso aqui numa caixinha só. Tá? Mas quando se fala em disjuntor em média e alta tensão, você está falando só da chave que é capaz de abrir o circuito energizado. Né? Nos Estados Unidos, o nome do disjuntor é quick leg, tá? Não é circuit breaker, que é o nome do disjuntor em inglês. Tá? Mas a gente confunde um pouco em baixa tensão, não é um problema. A gente chama de disjuntor, ponto final. É assim que você compra, não é como quick leg. Mas eu só queria mostrar para vocês que esse elemento que você tem no quadro da casa de vocês é a junção do medidor de corrente com o disjuntor e com o dispositivo capaz de perceber a sobrecarga e o curto-circuito. Aqui tem uma explicação de cada um dos elementos, mas eu quero falar sobre proteção de instalações elétricas de baixa tensão, que é a área de atuação de vocês. Tá? Bom, então, os sistemas de instalação de proteção para instalações de baixa tensão são bastante simples. Eles, essencialmente, são baseados na medição das correntes que circulam pelos circuitos, e eles identificam uma situação de sobrecarga ou de curto-circuito quando a corrente excede um valor pré-determinado. Né? Os dispositivos que discernem as situações normais das situações anormais, eles acabam se confundindo com os dispositivos que efetuam o desligamento do circuito, como eu já falei para vocês. E existem dois tipos de dispositivos de proteção que são normalmente utilizados: os elos fusíveis e os disjuntores. Em instalações elétricas de baixa tensão residenciais, hoje em dia só se usa os disjuntores, porque se tiver um desligamento por sobrecarga, como o exemplo que eu dei, né, duas pessoas entram no banho e desliga, o elo fusível você tem que trocar o elo. Se você não tiver um elo sobressalente, alguém vai ficar muito bravo que vai ter que sair do banho e ir até o supermercado comprar. Né? Então, isso não acontece quando você tem um disjuntor. Ele é chamado de quick leg, de fato, porque você consegue rearmar a perna dele rapidamente e energizar de novo o circuito. Tá? Mais instalações industriais e comerciais, ainda se usa bastante os elos fusíveis, porque eles são mais rápidos que os quick legs para desligar quando você tem alguma
situação anormal no seu circuito. Está aqui um exemplo, né? E o dispositivo de proteção, então, ele faz o quê? Ele mede a corrente, né? E compara essa corrente com uma corrente conhecida, que seria a corrente de curto-circuito. Ele sabe qual é a corrente máxima que pode circular por ali, tá? E aí você escolhe esse dispositivo em função de algumas características. A primeira característica é a corrente nominal do dispositivo, ou seja, se a corrente que circula pelo dispositivo é menor do que a corrente nominal, nada vai acontecer, né? Ou seja, a corrente é corrente normal de operação. Agora, se a corrente que circula pelo circuito for maior que a corrente nominal, deve ocorrer um desligamento numa velocidade que é inversamente, aliás, num tempo de desligamento que é inversamente proporcional à corrente, não velocidade, tempo de desligamento. Ou seja, quanto maior a corrente, mais rápido o elemento desliga, tá? Isso faz todo sentido, porque quanto maior a corrente, maior o dano que ela pode produzir. Então você precisa desligar mais rapidamente para limitar os danos. Tá? Então a gente diz que esses dispositivos respeitam uma curva de tempo inverso. E essa curva tem essa cara aqui. Tá? Então você tem uma corrente máxima de carga. Essa corrente aqui, essa reta aqui, ela é assintótica, ou seja, a curva nunca, ela tangencia essa reta, mas nunca atravessa essa reta. E aqui é o tempo. Né? Quanto maior a corrente de carga, quanto maior a corrente que circula pelo dispositivo, que não é corrente de carga, menor o tempo de atuação, como deveria ser. Tá bom? Quais são outras características importantes dos disjuntores e fusíveis? Uma característica importante é a capacidade disruptiva, ou seja, qual é o máximo valor eficaz da corrente que pode ser interrompida pelo dispositivo de proteção. Isso aqui acaba sendo um critério de projeto na escolha do dispositivo. Tá? Certas correntes são tão elevadas que você precisa usar fusíveis especiais, como os fusíveis NH, por exemplo. Caso contrário, fusíveis convencionais ou disjuntores funcionam. Normalmente, como os sistemas elétricos de baixa tensão são regidos por normas bastante específicas, normalmente os fabricantes dos equipamentos já sabem quais são as correntes típicas que eles devem interromper. Então, eles fabricam disjuntores e fusíveis que atendem esse requisito. Tá? Mas é um parâmetro de projeto. Você precisa saber qual é a capacidade disruptiva e escolher o disjuntor ou fusível adequado a isso. Né? E a capacidade disruptiva é dada pelo fabricante do equipamento, né, do disjuntor ou do fusível, em termos de potência ou de corrente. Tá? Se for um disjuntor trifásico, você deve usar o cálculo da corrente disruptiva em função da tensão nominal do circuito e da potência disruptiva dada pelo fabricante. Se for um disjuntor monofásico, um fusível monofásico, que você tem isso daqui. Tá? Então, você consegue calcular qual é a corrente disruptiva. E a partir do cálculo de curto-circuito da instalação, você sabe qual é a corrente máxima que vai circular por ali e, portanto, você sabe qual é a máxima corrente que você deve interromper. E ela deve ser sempre menor que a capacidade de disrupção do equipamento. Existem problemas quando isso não é respeitado. Tem um vídeo aqui, depois vocês podem olhar também no YouTube. Tá? Bom, vamos falar dos elos fusíveis, antes de falar dos disjuntores. Eles são elementos constituídos por uma plaquinha condutora, ela é de uma composição metálica especial e ela é dimensionada de modo a fundir com a intensidade de corrente especificada. Quanto maior a corrente, mais rápido ocorre a fusão dessa placa. O calor provê da própria corrente que atravessa a placa e se dá por efeito Joule. Os tipos mais comuns em instalações de baixa tensão são tipo rosca, que parece, quando você abrir um quadro e achar que tem uma rosca tipo Edison ali para a lâmpada, é ali o que tem espaço para um fusível, tá? Pode ser o tipo de cartucho do tipo virola, aquilo que vocês encontram nas réguas que vocês usam aí para multiplicar as tomadas de casa, tá? Aquilo é um cartucho com invólucro de vidro do tipo virola. Faca é aquele que parece uma faca mesmo, ao invés de você ter duas capinhas semicilíndricas em cada ponta do tubo de vidro, você tem duas faquinhas. Diazed, que parece tipo rosca, na verdade é um tipo rosca que você substitui o elemento
do fusível, o elemento que se funde sem substituir a rosca toda, e o tipo NH, que é específico para instalações que têm correntes disruptivas muito grandes. Então, isso aqui é do tipo rosca, tá? Então, isso aqui parece, inclusive, uma rosca Edison, tá? Sem contexto de quadro, você tem que substituir o fusível todo. Esse aqui é um cartucho com invólucro de papelão do tipo virola, tá? Virola são as duas capinhas metálicas aqui, tipo faca, tá? Isso aqui é um elemento com baquelite. Baquelite é um plástico que suporta bastante a temperatura, tá? E aqui dentro você tem elemento fusível. Isso aqui é um tipo de diazede. O diazede parece o tipo rosca, mas você consegue desrosquear essa tampinha de cima e substituir esse elemento de dentro do fusível, que é o elemento de fato que você utiliza para fazer a proteção, tá? Então você não troca o invólucro, troca só essa parte interna. E esse aqui é o tipo NH. Tá, o NH, se vocês olharem para aqui, ele possui uma capacidade aqui de alguns quiloamperes. 630 amperes é a corrente nominal dele, mas ele consegue isolar até 100 quiloamperes, que está escrito aqui, ó, tá? De corrente disruptiva, que é brutal, né? 100 quiloamperes é um negócio absurdamente grande. E o princípio de funcionamento do diazede, deixa eu desenhar. Aqui tem um videozinho para quem quiser assistir, mas deixa eu mostrar para vocês como é que é. O que acontece no diazede é o seguinte: você tem aqui duas placas. Né? Aqui está a faca dele que vai no quadro. Então, aqui, essa parte é a conexão. Tem um igual esse aqui do outro lado, né, que fica aqui. A faquinha está aqui. E aí o que você tem internamente são lâminas que conectam uma placa na outra. Tá? Assim que funciona. E a corrente circula desse jeito aqui. Ó. Você faz furos na parte central dessa lâmina. Se a corrente aumentar, ela aquece esses furos aqui, isso que abre. Né? Você tem um rompimento aqui. Agora, se você tem um correntaço passando aqui, né? Correntona passando, você acaba vaporizando toda a placa, tá? Então ela some de vez aqui. E aí o que acontece? Dentro desse elemento aqui, você tem grãos de areia. Na verdade, você tem areia ali dentro, ocupando todo o espaço interno aqui do elemento. Então, quando passa esse correntão, aquece tanto aqui que a areia vitrifica. E aí, o vidro é um excelente isolante, você consegue interromper a corrente elétrica que circula entre as duas placas do diazede. Tá? Então, esse vídeo explica isso, se vocês conseguirem assistir, acho bacana. Bom, a operação, os fusíveis têm uma curva de tempo corrente parecida com aquela curva que eu dei inicialmente. Quanto mais corrente eu estiver circulando pelo fusível, menor vai ser o tempo de atuação. Né? Ele é uma operação assintótica também, ou seja, quando a corrente for menor que a corrente máxima de carga, ele não atua, obviamente tem que ser assim, porque é a operação normal. Né? E além dos fusíveis, a gente tem os disjuntores, também chamados ali de, como eu falei para vocês, de quick lag. Né? Então, são dispositivos do tipo no fuse, eles interrompem o circuito pela abertura de uma chave, né? E aí você consegue rearmar essa chave sem ter que substituir o equipamento. Eles percebem a ocorrência de uma condição normal, seja ela de sobrecarga ou curto-circuito, por meio de dois elementos. Um elemento térmico, que é responsável pela detecção de eventos de sobrecarga, e um elemento magnético, que é responsável pela detecção de eventos de curto-circuito. Então, aquela curva de tempo inverso não é exatamente do jeito que é a curva dos fusíveis que eu mostrei para vocês. Tem uma nuance, especificamente na hora que o elemento magnético atua. Né?
Além desses dois elementos que percebem o defeito, os disjuntores têm uma chave e uma câmera capaz de extinguir o arco elétrico que se forma durante a abertura. E esse aqui é o desenho de um disjuntor típico. Então, a corrente vem por aqui. Né? Vai embora por aqui a corrente. E ela circula de que jeito? Vem por aqui, passa por essa bobina, vem para cá. Aí tem um contato preso na chave, aqui. Tem um contato que vai para um par bimetálico e vai embora por aqui. Tá? Então, eu tenho o eletroímã, que é o número 7, que é o que determina, que percebe a sobrecorrente de curto-circuito. E eu tenho o par bimetálico mais a cordoalha de cobre, que é o 5 aqui, que é esse cara aqui, que percebe sobrecarga. Ambos, tanto o eletroímã quanto o par bimetálico, atuam sobre a chave, sobre o mecanismo de atuação, promovendo, então, a abertura desse mecanismo e a desconexão do contato elétrico fixo, que é o contato E3, ao contato elétrico móvel, que é o 3 aqui. São dois contatos, um fixo e um móvel, esses dois 3 aqui. Só que o 3 está acoplado no 2, que é o mecanismo de atuação. Tá? Isso aqui é um desenho de como funciona a atuação térmica e a atuação magnética. Né? Então, imagina o seguinte, isso aqui é o meu disjuntor, né? Aqui está entrando corrente, isso aqui é corrente elétrica, aqui está saindo corrente, né? Ela circula por um eletroímã, circula por um par metálico aqui e vai embora por aqui. Os contatos eles estão ligados aqui nessa situação, tá? E aí eu tenho um eixo aqui, né? Isso aqui é o eixo da minha alavanca presa nesse pino. E essa alavanca está presa no mecanismo que faz o contato, de modo que a corrente consegue circular por aqui. Ou seja, se isso aqui levantar, isso aqui é um outro eixo, se isso aqui levantar, eu perco o contato, que é o que acontece aqui ou aqui. Isso aqui acontece em duas situações. Uma delas é, no momento que eu produzo corrente suficiente para atrair esse pino, pelo eletroímã que se forma aqui, eu movimento essa alavanca e tiro esse cálcio aqui. Na hora que eu tiro o cálcio, eu abro o circuito e para de circular a corrente. Essa é a situação da atuação de curto-circuito. Tá? Então, isso aqui é curto-circuito. Nesse caso, não. Nesse caso, eu tenho um par bimetálico que empurra a alavanca. Tá vendo? Ele está empurrando a alavanca. Acontece a mesma coisa. Eu elimino o contato físico entre o contato móvel e o contato fixo por meio da movimentação dessa alavanca azul. Né? Mas uma movimentação é feita pelo par bimetálico, a outra é feita pelo eletroímã. No caso do par bimetálico, é a sobrecarga. No caso do eletroímã, é o curto-circuito. Tá? Então, aqui é sobrecarga. Aqui tem um videozinho explicando o princípio de operação do elemento térmico, um outro vídeo explicando o princípio de operação do elemento magnético e a extensão do arco, e aqui a curva tempo-corrente ilustrada nos disjuntores. Então, o elemento térmico se comporta exatamente como um disjuntor, desculpa, como um fusível. Né? Quanto maior a corrente, mais rápido aquele par metálico se mexe, promovendo a abertura do contato móvel e, portanto, o desligamento do circuito. Só que a partir de um certo momento, quem atua é o elemento magnético, que é mais rápido que o elemento térmico. E a velocidade é constante. Na hora que atua o elemento magnético, o tempo é sempre mínimo, não tem um tempo menor do que isso. Ah, mas mais força ele não vai mais rápido? Não. Tá? Quando eu tiver acima de uma certa corrente, eu promovo a abertura, na verdade, eu promovo aquela atração do eletroímã e, portanto, a mola promove a abertura do contato móvel entre o contato móvel e o contato fixo, na verdade. Né? Então, para os disjuntores, a gente considera que no momento que o elemento térmico está atuando, a gente tem sobrecarga. Tá? Na hora que atua o elemento magnético, a gente tem curto-circuito.
E o dimensionamento se faz por meio da corrente nominal, a corrente que assegura efetivamente a operação do dispositivo, que é a corrente 2, e o tempo de atuação. São os valores importantes quando você faz o dimensionamento desses dispositivos. Tá? A corrente de projeto é a corrente IB, que é a corrente máxima que a carga pode solicitar. Você conhece isso porque você fez o projeto da instalação. E você sabe qual é a capacidade máxima de condução do condutor, que sempre tem que ser maior do que a capacidade, do que a corrente máxima que a carga pode solicitar. Só que o dispositivo de proteção tem que proteger o condutor, certo? Então a corrente nominal do dispositivo de proteção tem que ser menor ou igual à capacidade máxima de condução do condutor. Né? Então, além disso, você precisa fazer a escolha do elemento que você vai utilizar, se é fusível ou disjuntor, e fazer a escolha, portanto, depois da corrente nominal, corrente de atuação e do tipo de dispositivo a ser utilizado. De modo a respeitar três condições, A1, A2 e B. A condição A1 é a corrente IB, lembrando que IB é a corrente de projeto, ela tem que ser menor ou igual que a corrente nominal do disjuntor ou do fusível. Tá? Essa é a primeira condição. A carga, aliás, é o contrário, tá? O IN e o IZ tá trocado essas duas frases aqui, tudo bem? Mas vale porque são duas condições iguais. A corrente tem que ser sempre menor, de modo que a corrente do condutor seja menor que a corrente nominal da proteção e a corrente do que circula pela carga tem que ser menor que aquela que é suportada pelo condutor, né? Então você tem, na ordem crescente, corrente da carga, corrente do dispositivo de proteção, corrente do condutor, né? De modo que a corrente máxima da carga seja menor que a corrente nominal do dispositivo de proteção, que seja menor que a corrente nominal do fio, porque se você tiver uma corrente que exceda o valor, a proteção atua antes que o condutor fique danificado. Tá? E uma condição B, que diz que a corrente I2, que é a corrente de atuação, né? Lembre-se disso, são duas correntes distintas, a corrente nominal e a corrente de atuação, são dois valores distintos, tá? Ela é menor ou igual a 1,45 a corrente nominal do dispositivo. Isso é uma margem de segurança que garante que o dispositivo de proteção vai atuar corretamente quando uma corrente suficientemente quando uma corrente de curto-circuito que é menor do que a corrente máxima do condutor aparece, ele desliga o circuito todo. Tá? Para disjuntores, se você atender aos critérios A1 e A2, que é aquilo que eu falei, né, a corrente de carga tem que ser menor que a corrente nominal do disjuntor, tem que ser menor que a corrente nominal do condutor, você atende automaticamente a condição B, porque corrente 2 vai ser menor do que 1,45 IN. Agora, para fusível é diferente, tem que tomar cuidado. Você deve verificar as três condições. Acontece que tem uma coisa diferente. Se o IN for menor que 10 amperes, o I2 deve ser menor ou igual a 1,9 IN. Se o IN estiver entre 10 e 25, aceita-se 1,75. Se o IN for maior que 25, é 1,60. Ou seja, não é 1,45, tá? Cuidado aqui. Quando se fala em capacidade disruptiva, isso tem a ver, então, com o tempo de atuação do dispositivo e a corrente que ele vai suportar, mas depende também do tipo de condutor, o K define o tipo de condutor, né? Percebam que é diferente para PVC e XLPE, né? O K vai de 115 ou 135, e o S é a área da seção. Né? Então você consegue descobrir qual é o tempo de atuação para interromper aquela corrente de curto-circuito, que é a curva que sai do elemento de proteção. Em alguns aspectos adicionais aqui, o aspecto principal é o seguinte: toda proteção ela deve atuar eliminando o defeito. Né? Então, se eu tiver um defeito no circuito 1, né,
aqui um curto-circuito nesse ponto, né? Aí eu tenho que esperar que essa proteção aqui, deixa eu pintar de outra cor, eu tenho que esperar que essa proteção aqui atue, né? A atuação vem daqui. Por quê? Porque o defeito aconteceu nesse circuito aqui, que é o circuito 1. Não pode atuar esse cara aqui, que é o cara de baixo, e nem esse cara aqui, que é o cara que está para trás. Mas eu posso ter falha no dispositivo, né? Esse cara pode falhar. Por que ele pode falhar? Porque é um dispositivo mecânico. Todos os dispositivos falham, não tem dispositivo à prova de falhas, né? Se ele falhar, quem vai atuar como proteção de retaguarda é esse cara aqui. Então, esse cara e esse cara aqui operam de forma coordenada. E esse cara aqui, ele é retaguarda. Então, quais são os princípios da proteção que a gente olha quando a gente vê um circuito como esse? O primeiro é seletividade. Seletividade é o princípio de que a porção do circuito que deve ser desligado deve ser a menor porção, aquela que engloba a falta. Então, se eu tiver um curto-circuito no circuito 1, eu só quero que desligue o circuito 1. Mas, ao mesmo tempo, ela tem que ser confiável. Ou seja, ela tem que desligar sempre que houver um curto-circuito. Ou seja, se houver a falha desse disjuntor, eu preciso ter um outro disjuntor atuando de modo que o curto-circuito seja eliminado da minha rede. Mas, ao mesmo tempo que ela não pode falhar, ela tem que ser segura. O que significa ser segura? Que, mesmo que eu garanta que ela opere sempre, ela tem que sempre operar certo. Quer dizer, esse cara não pode abrir o circuito sem dar tempo para esse aqui abrir. Quer dizer, eu quero dizer o seguinte: esse cara aqui tem que esperar e perceber que isso aqui está em falha para atuar. Né? Por isso que eles atuam de forma coordenada. Tá? E aí eu tenho essas características, né? Quer dizer, ele tem que ser seletivo, atuar para os defeitos que ocorrem nos equipamentos monitorados. Tem que ser seguro, ele não deve atuar para defeitos em outros equipamentos ou para outras condições operativas do sistema. Ele tem que ser rápido, né? Quer dizer, ele deve minimizar riscos à vida humana, né? Essencialmente, né? Obviamente, em decorrência disso também riscos ao patrimônio, e deve prover proteção de retaguarda. E aí a gente pode olhar para esse circuito aqui e traçar um exemplo, né? Vamos traçar as curvas, vamos imaginar que aqui sejam elementos fusíveis. Vamos ter que desenhar a curva quebradinha. Então, isso aqui é tempo de atuação por corrente. Aqui eu vou ter minha assíntota, que é a corrente de carga. E eu vou ter duas curvas. Vou fazer uma azul e uma vermelha. E aqui eu estou colocando duas curvas. Uma curva do quadro de distribuição e uma curva do disjuntor do quadro de medição. Quem é quem aqui, pessoal? Para que eu tenha coordenação, né? Vou botar um asterisco aqui, deixa eu fazer de outra cor. Para que eu tenha coordenação, eu preciso garantir uma coordenação temporal entre esses elementos. Não é possível conseguir fazer uma coordenação que não seja temporal, porque esses elementos são elementos eletromecânicos sem nenhuma capacidade de comunicação entre si. Então, para uma dada corrente de curto-circuito e de curto-circuito, eu tenho tempo de atuação e outro tempo de atuação. Então, chama TA e TA linha. Então, olhando para isso daqui, eu consigo perceber que a curva azul, obrigatoriamente, tem que ser do disjuntor do quadro de distribuição.
E a curva vermelha, obrigatoriamente, tem que ser do disjuntor do quadro de medição. Por quê? Porque para uma mesma corrente de curto-circuito, o quadro de medição tem que esperar para ver se o curto-circuito aconteceu no circuito 1, para que ele atue depois da falha de atuação do disjuntor do circuito 1. Então, o tempo de atuação dele é mais lento que o tempo de atuação do disjuntor do circuito 1. Tá? Então é isso, pessoal. Dúvidas?